Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo com vocês. Um grande abraço a todos. Moçada, dando sequência na parte que eu falei para vocês, começamos a gravar quadro natural de Pernambuco. Eu gravei primeiro o relevo, agora eu vou para a segunda aula, eu peguei a parte de clima, tá bom? Tudo bem? Então vamos começar, esse aqui é tranquilo. Só que para começar, a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos, porque na boa, moçada, aí tem que saber justamente para você poder entender como que funciona a dinâmica e se for perguntado alguma coisa relativa à característica do clima de determinada área, você tem a resposta, tá tranquilo, tá? Então eu vou começar por aqui, que é o seguinte. Gente, imagina assim, imagina que eu tivesse aí, desculpa, eu vou entrar na frente, imagina que eu tivesse próximo a você, você está assistindo a minha aula, e de repente eu virasse e falasse assim, escuta, por gentileza, dá um pulo lá fora, vê para mim como é que está o tempo ou o clima. O que eu pergunto? Eu tenho que perguntar como é que está o tempo ou como é que está o clima? Ah, Marcelo, o clima, o tempo, o clima. Vamos lembrar do cotidiano. Pessoal, você já viu em algum jornal local, o que quer que seja, a moça te dá, a menina ou o rapaz te dá a previsão do clima? Não, Marcelo. Todos os dias o que eu tenho é a previsão do tempo. Exatamente. Pessoal, tempo atmosférico, previsão do tempo. Ah, como é que está o tempo? É como a atmosfera se comporta num determinado momento que você observa. Tempo é momento, é instante, é aquele momento, você entendeu? Então aí você tem a previsão do tempo. É o comportamento momentâneo da atmosfera. Tá claro? Beleza? Quer dizer, você entrou em casa, vamos me preparar para sair. Meia hora, a hora que você vai sair, está chovendo. O que aconteceu? O tempo mudou. O tempo mudou. Certo? Então, tempo é momento, é instante. Tá ok? Ah, mas seria o clima. O clima não. O clima é o seguinte. O clima pode mudar? Ah, Marcelo, claro que pode. Senão eu não tinha assistido a Era do Gelo 1, tá tudo congelando. A Era do Gelo 2 tá tudo derretendo. Aquele desenho animado lá da preguiça com o mamute e o tigre dente de sabre. Certo? Porra, cada hora tá de um jeito. O clima pode mudar. Pessoal, mas o clima não muda de um ano para o outro. O clima não é assim. O clima só vai mudar abruptamente se nós tivermos algum evento cataclísmico, catastrófico. Tipo aquele asteroide que bateu aqui na Terra e contribuiu para a extinção dos dinossauros. Aquilo ali é complicado. Mas é um fator externo. Você entendeu? O clima pode mudar. Mas para que você afirme que o clima está mudando, você precisa de dados, medições de no mínimo 50, 100 anos, tá? Você me perdoa, eu vou te dar um exemplo. Lá vou eu. Vou te dar um exemplo, tá? Que é o seguinte. Moçada, quando alguém vê isso aqui, não tem como. Aí não dá. Você está percebendo que aqui eu tenho medições desde 1880, olha só, até 2000, tá? Quer dizer, já passou um pouquinho. Tudo bem que você vai falar para mim que tem época que sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, papá. Mas você percebe que a partir daqui, a temperatura global está adquirindo um padrão consistentemente crescente, pô. Olha aqui, não tem como, a curva é ascendente. Olha que se você fizer a média aqui, ela é ascendente, pô. Como é que eu vou falar que não está tendo um aumento da temperatura média do planeta? É duro você brigar com o número, pô, não tem como. Ano passado, 2015, foi o ano mais quente da história. É só você pesquisar. Certo? A turma está achando que até 2 graus Celsius é um limite perigosíssimo. Certo? De aquecimento. Nós já estamos chegando nisso. Então aí você pode dizer, pô, o clima está mudando. O efeito estufa está se agravando. É isso que o pessoal vem chamando de aquecimento global. Então o clima pode mudar. Esse negócio de Era do Gelo, aquecimento, o planeta já passou por várias vezes por isso.
A gente já teve aquecimento, era do gelo, mas não é de uma hora para outra. Para você falar que o clima está mudando, que está ficando mais quente, está ficando mais frio, está chovendo mais, está chovendo menos, você precisa de dados, medições de no mínimo 100, 50 anos para você estabelecer um modelo. Tá? Agora, nós entendemos por clima é o conjunto das características meteorológicas de uma determinada região. Certo? Como é que aquela região se comporta? Tá? É o comportamento atmosférico ao longo do ano em um determinado ponto da superfície terrestre. Certo? Ao longo do ano. Como é que são as estações, como é que as chuvas são distribuídas, certo? A temperatura. Ou então é o conjunto das interações entre a atmosfera e a superfície. Então, clima você tem várias definições, tá? Para ele. Tudo bem? Mas ele não muda de uma hora para outra. Não sei se fosse uma coisa catastrófica. Tá? Beleza? Muito bem. Isso posto, aí a gente tem que pegar outras duas coisas também. Quais são? O que são fatores climáticos? Pessoal, fator climático é tudo aquilo que de alguma maneira influencia no clima. Influencia no clima. Certo? E aqui você tem alguns deles, tá? Mas são todos esses aí, sim, vamos explicar. Latitude. Você se lembra o que é latitude? Eu lembro, Marcelo. Latitude é a distância em graus entre um determinado ponto e o Equador, que é o 0 grau. Certo? Ah, mas como que a latitude influencia no clima? Todo mundo se lembra. Quanto mais próximo do Equador, mais quente é. Quanto mais afastado, mais frio. Então, para você, meu querido amigo pernambucano, certo? Mora aí no Recife, tá? Vou pegar Recife como referência. É segredo para você por que aí é mais quente que Porto Alegre? Não, Marcelo, porque se eu pegar o mapa do Brasil, a latitude de Pernambuco é menor. Nós estamos perto do 0 grau. Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Porto Alegre está mais afastada do Equador. Está lá no sul, Rio Grande do Sul. Então a latitude é maior, a temperatura é menor. Então é inversamente proporcional. Latitude e temperatura são inversamente proporcionais. Menor latitude, maior temperatura. Maior latitude, menor temperatura. Certo? Muito bem. Segundo fator, altitude. A altitude influencia. Claro que influencia. Para você, meu querido amigo pernambucano, você vai falar para mim que a temperatura, por exemplo, em Garanhuns, em Triunfo, é igual à temperatura do Recife? Não, Marcelo, não é. Porque Garanhuns e Triunfo são cidades serranas, certo? Estão lá na Borborema. Então, o que acontece? Você se lembra que nós temos, grosso modo, um gradiente térmico vertical. Um gradiente térmico. E o que esse gradiente diz? Grosso modo, a cada 1000 metros que eu subo, a temperatura cai, em média, aproximadamente 6 graus Celsius. Se eu não me engano, é 6,14 ou 6,41, para ser exato. É um dos dois. 1 ou 4. Tá? Então eu botei aproximadamente 6. Para cada 1000 metros que você sobe, a temperatura cai, em média, 6 graus Celsius. E aí você precisa explicar uma coisa. Porque, de repente, criança, você se lembra, criança é muito legal porque criança pergunta as coisas e é na lata. De repente, algum sobrinho seu, uma pessoa, uma criancinha, filho, vai perguntar para você: ô pai, tio, mas me fala uma coisa, quando eu subo uma montanha, eu fico mais perto ou mais longe do sol? Você vai falar: pô, você subiu a montanha? Pô, você está mais perto, então por que esfria? É um ponto. Você subiu a montanha, está mais perto do sol e fica mais frio. Uai, quando você vai com a mão perto de um ferro quente, antes de encostar, você já não sente o calor sendo irradiado? Sente, uai. Então você está chegando mais perto do sol e fica mais frio. Aí você tem que explicar. Não, filho, é o seguinte. É que quando a gente vai para um lugar mais alto, perto do sol, tudo bem, o sol é o mesmo, está tudo tranquilo. Mas o problema é que aqui embaixo, ao nível do mar,
A gente não sente calor porque o sol atinge a gente. Isso é insolação, você vai ficar vermelho, queimado. A sensação de quente ocorre porque o sol aquece a superfície. A superfície absorve parte do calor. E depois de absorver, o que ela faz? Ela irradia de baixo para cima. O problema é que aqui embaixo, ao nível do mar, o ar é mais denso, mais pesado. Então ele retém mais calor e a nossa sensação de quente aumenta. O problema é que na altitude, o sol aquece a superfície. A superfície absorve o calor e irradia. O problema é que na hora que o calor é irradiado, o ar é mais rarefeito. Ele é menos denso. Então ele não consegue reter o calor, então a temperatura cai. Pronto, está explicado. Por isso que você sobe uma montanha, você fica mais perto do sol, mas você vai sentir frio. Certo? Beleza? Muito bem. Então, quanto mais alto você vai, mais frio fica. Influencia. Maritimidade e continentalidade. O que é isso? O nome já fala tudo. A minha cidade, Cuiabá, aqui no estado de Mato Grosso, é um exemplo de quê? Continentalidade. Campo Grande, Goiânia, Brasília, Palmas. Recife, Maceió, João Pessoa. São exemplos de quê? Maritimidade. Marcelo, mas e aí? Como que influencia? Simples. Provavelmente aí no Recife, em Pernambuco, você tem temperaturas de 40 graus. Aqui em Cuiabá também. Certo? Só que onde que a sensação de quente é maior? No litoral ou aqui? Aqui. Por quê? Você não tem o oceano para tocar calor. Certo? E quando faz frio, onde que a sensação de frio é maior? No litoral ou aqui? Em Cuiabá? Aqui também. Ah, Marcelo, mas como, meu querido? Quando você pula na piscina à noite, de madrugada, a água não está morna? Ela demora mais para perder calor. Então isso significa que aqui dentro do continente, Cuiabá, Goiânia, a amplitude térmica é maior. Marcelo, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. É a variação da temperatura. Dentro do continente, a variação de temperatura é maior que no litoral. Maritimidade e continentalidade influenciam. Massa de ar influencia. Claro que influencia. Você pode ter uma massa de ar quente, uma massa de ar frio, uma massa de ar úmido, uma massa de ar seco. Ela vai influenciar, certo? E elas se deslocam. Massa de ar provavelmente é a coisa mais dinâmica que existe na atmosfera, porque ela se movimenta, certo? Entre os fatores. E as correntes marítimas, que podem ser quentes ou frias. E no litoral brasileiro passa a corrente do Brasil ou corrente brasileira, que é uma corrente quente. Por favor, se você não conhecia, perdão. É isso aqui, ó. São correntes marítimas, certo? E aqui no litoral brasileiro, você tem uma corrente marítima quente, que é a corrente do Brasil. Essa aqui também passa no litoral, mas é no litoral norte. O litoral de Pernambuco, que é o que nos interessa, é essa aqui. Ah, Marcelo, então quer dizer que com uma corrente quente eu vou ter mais água evaporando? Sim. Vai ficar mais úmido? Sim. E aí eu vou mostrar para vocês no que isso influencia. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, explicamos aqui os fatores climáticos, certo? Beleza? E aí vai ter mais um, mas eu vou falar lá na frente na hora que vier a coisa específica do clima, porque esse é bem particular do Nordeste. Aí você tem os elementos climáticos. Marcelo, o que é elemento climático? Elemento climático é tudo aquilo que faz parte do clima. É uma coisa que você pode sentir, que é sensível. Você entendeu? Então, o que é elemento do clima? Primeiro, temperatura. Temperatura atmosférica é elemento. Você vai falar para mim que tem um lugar do planeta que não tem temperatura. Não existe isso. Certo? É aí que você vai ter a sensação de quente e frio. Tá? Umidade atmosférica é elemento. É elemento, é uma coisa que é captada pelos nossos sentidos. Você vai falar para mim que você não tem sensação de úmido e seco. Quando o tempo está úmido, quando o tempo está seco. Claro que tem.
certo? A pele não fica ressecada. Porra, acontece, certo? Pressão atmosférica é elemento. Quantas vezes, de repente, andando de avião, se bem que avião é pressurizado, mas vamos lá, subindo, descendo uma serra de carro, de repente seu ouvido nunca fez assim. O que variou? A pressão, ué. Pressão é elemento. Quanto mais alto você vai, menor é a pressão atmosférica. Porque você tem menos ar em cima de sua cabeça. A coluna de ar vai exercer menor pressão. Certo? Vento. O que movimenta a massa de ar? É vento. Certo? Ar em movimento, na horizontal. Você vai falar para mim que você não sente o ar em movimento? Claro que sente. Então são coisas sensíveis. Esses são elementos climáticos. Eles podem ser captados pelos nossos sentidos. Tá? Fazem parte do clima. Tudo bem? Agora a gente vai começar. Primeiro tipo de clima que nós vamos colocar aqui em Pernambuco. Eu vou trabalhar do litoral para o interior, tá? Clima tropical úmido ou tropical litorâneo ou litorâneo úmido. Ah, Marcelo, eu posso falar dos 3 jeitos? Pode. Pode. Se bem com todo respeito, se você me permite, eu acho que o mais comum é esse aqui, ó. Litorâneo úmido. Tá? Mas qualquer um dos 3 tá valendo. Beleza? Ah, Marcelo, e o que é? Esse tipo climático é encontrado na região metropolitana do Recife, em parte da zona da mata, pô. Certo? É o clima típico do litoral. Tem como características elevadas temperaturas o ano inteiro, médias mensais sempre superiores a 18 e a anual 25 graus Celsius. Ah, Marcelo, mas 25 graus Celsius não é muito. Pessoal, por favor, tem gente que acha que o Brasil é um país tropical, então a média de temperatura tinha que ser 35 e tal. Gente, não é assim. Presta atenção. Se você quer, por exemplo, a temperatura média do dia, o que você tem que fazer? Ah, Marcelo, eu começo 1 da manhã. 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, é meio-dia. 1 da tarde, 2, eu vou lá e vou olhando o termômetro e vou anotando a temperatura. Quantas medições eu terei no final? Ah, Marcelo, 24. 1 para cada hora do dia. E aí o que eu faço? Marcelo, soma e divide por 24. Estabelece uma média ponderada, um desvio padrão, estatística. Você tem a média do dia. Aí o que você faz? 30 vezes, soma, divide por 30, você vai ter a média do mês. Soma a média de cada dia, divide por 30, você tem a média do mês. Se você somar e dividir por 12, você tem a média do ano. Agora, pessoal, presta bem atenção. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Eu vou pegar até 5 da manhã, porque 6 horas o sol já está nascendo. Nessas 6 horas do dia, tá? Meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Tá escuro. Não tem radiação solar, você está perdendo calor. Superfície perdendo calor. Gente, nesse período de meia-noite até 5 da manhã, é muito comum a temperatura cair para 20 graus, 19, 21. E é 25% do dia, 6 horas. Como é que a média vai dar 35? Pessoal, uma média de temperatura de 25 graus, 26, é típica de clima quente. Pra você ter uma ideia, a temperatura média do planeta é 13, 14. Se você tem uma temperatura média de 25, ela é 12 graus, 11, 12, mais quente que a média do planeta. Então, é uma temperatura anual elevada. Certo? Tudo bem? Baixa amplitude térmica. Aí, ó, lembra? No litoral, a amplitude térmica é menor do que no interior. Alta umidade relativa do ar, claro, está voltado para o oceano, e a precipitação fica entre 1.500 e 2.500 milímetros. Entre os meses de abril e julho, um fenômeno chamado onda de leste leva pesados aguaceiros para o litoral. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês, que é o seguinte. Esse tipo climático também aparece na zona do agreste. Os planaltos elevados e as serras do agreste formam barreiras para a penetração de massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico. Na porção leste do agreste, próximo da zona da mata, chove mais que na porção oeste do sertão. Ou seja, você tem aqui o estado de Pernambuco. A Baixada Litorânea está aqui. A Borborema, Planalto está aqui. Do lado de cá, que eu falei para vocês, chamamos de Barlavento, chove mais do que do lado de cá,
que nós chamamos de sotavento. É isso que ele está dizendo, certo? Agora, olha só. Esse clima aparece em toda essa faixa litorânea do Brasil e está aqui o climograma do Recife. Aí eu vou pedir uma gentileza para poder fazer a comparação. Presta bem atenção. Perdão. Moçada, isso aqui é o climograma da minha cidade. Está aqui da onde eu estou, Cuiabá. Está aqui os meses do ano, está aqui a temperatura média e está aqui a quantidade de chuva. Tá? Marcelo, uma par de papo furado, ninguém quer saber de sua cidade, pô, sua cidade não vai cair no concurso, tal e coisa, sei lá o quê. Beleza. Agora, o que eu estou querendo mostrar para você? Que é a comparação. Observe como que aqui em Cuiabá a temperatura é alta praticamente o ano todo, ó, raramente baixa de 20 graus Celsius de média. Beleza? E você tem duas estações bem definidas. Olha aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Verão, chuvoso, ó, o inverno. Junho, julho, agosto, seco. Verão, chuvoso, inverno, seco. Beleza? Agora, a não ser que eu esteja maluco, pessoal, fala para mim. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias, aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá